No início de fevereiro, eu e a Carol fomos lá no Bootcamp de aceleração da Hotmart. Eu mostrei no Instagram que eu gravei todo o conteúdo de lá usando o Mac, né? Usando recursos de gravação. Eu queria mostrar agora o que eu fiz exatamente com essas gravações e como que a gente pode transformar o nosso notebook LM numa verdadeira máquina. Se você é pai, mãe ou só vive na correria, isso aqui é ouro. Estou aqui na minha área de trabalho e eu vou mostrar aqui, ó, meu gravador. Todas as minhas gravações estão aqui. Priscila Zilo, Carlos Bush, Eduardo Mira, Fábio Ricota, Ícaro de Carvalho, a Gil e o Kiso fizeram uma dinâmica muito legal. Enfim, todas as palestras aqui da Hotmart estão aqui no meu gravador. O que eu fiz? Peguei todas essas palestras, arrastei para uma pastinha aqui no meu Drive. Vemos aqui, ó. Coloquei nessa pastinha, chamei de e-book resumo. E estão todos aqui, todas as palestras. E aí, essas palestras aqui, o que eu fiz? Eu abri um site, deve ser um site de conhecimento geral, isso aqui é importante vocês saberem. Notebook LM. Ah, já tá até aqui. Beleza, ó. Bootcamp de aceleração Hotmart. Vamos lá. O notebook, na verdade, vamos criar um novo. Melhor de criar um novo, né? Vamos lá. Criando seu notebook. Essa é a tela inicial. Aqui a gente pode criar resumos em áudio e vídeo usando tudo, qualquer material. O que eu vou fazer? Aqui é a área que eu tenho para jogar os arquivos. Então, por exemplo, eu posso enviar arquivos do meu computador, eu posso usar links do YouTube, posso usar o Drive ou um texto copiado. Então, colei algum texto aqui, né? Nesse caso, eu vou usar o enviar arquivos, porque eu colei ele numa pasta do computador. Vou abrir essa pasta, tudo bem. Por mais que ela esteja no meu Drive, eu vou usar aqui porque na verdade é um outro Drive. Então são duas contas diferentes, então não vai ter integração uma com a outra. E aí eu quero jogar todos esses textos aqui. Tem um documento ali que eu não vou jogar, mas eu vou jogar os áudios todos. Então peraí, Ctrl A para selecionar todos. Esse aqui por algum motivo não está selecionando, mas tá tudo bem. São os áudios mesmo que eu quero. Clico no abrir e agora ele vai carregar todos eles. E aí, por que isso aqui vai ser legal? Isso aqui é um arquivo .m4a. M4 é arquivo de gravação, como se fosse um MP3, né? É uma extensão de áudio. Então isso aqui não é uma transcrição das reuniões, isso aqui é o áudio bruto mesmo. Numa conta gratuita eu tenho como colocar 50 fontes. No Pro eu consigo colocar 300 fontes no mesmo notebook. Então imagina, se eu tivesse 300 palestrantes, eu ia colocar aqui as 300 apresentações também. Enfim, eles estão carregando aqui. E aqui desse lado a gente tem a janela da conversa. Então, ó, ele se resume desse jeito. Tem aqui o título dele, as fontes, a janela de contexto de conversa e o estúdio. Então, ele sempre vai funcionar desse jeito. Você consegue abrir ele no celular também, ele vai ter 3 guias, né? Vai ter 3 abinhas, você vai conseguir usar essas 3, as fontes, a conversa e o estúdio. O computador é muito melhor para usar esse tipo de material, tá legal? Tá demorando um pouquinho para carregar, né? Eu acho que para ganhar tempo, né? Já que nosso tempo é escasso, tempo de pai de família, não é todo o tempo do mundo assim que eu tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a minha conversa que eu já tinha no Bootcamp. Aqui eu tô com... Qual a diferença? Nessa aqui, eu tenho as apresentações e eu tenho esses arquivos MD também. Esse MD significa Markdown, é um tipo de arquivo de texto que ele é estruturado de uma forma, por exemplo, ó, são anotações, tá vendo? Um arquivo de anotações que, enquanto a pessoa ia falando, eu ia escrevendo durante a palestra, né? E aí eu salvei todos esses arquivos .md, que são anotações mais pessoais, né? Assim, que eu julguei como importante e coloquei. Então, todos eles, além do áudio, eu tenho o arquivo MD também. O que acontece? Quando as fontes já estão carregadas aqui, a gente tem uma conversa. Então, na conversa, a gente tem aqui um resumo de tudo o que aconteceu. Então, a gente tem aqui Bootcamp de aceleração Hotmart. As fontes apresentam estratégias avançadas.
E aí eu posso fazer perguntas para eles. Por exemplo, quais são as 3 camadas de atenção para vender mais? Como a inteligência emocional diferencia colaboradores de alta performance? Qual o papel da margem líquida na saúde do negócio? Enfim, coisas contextuais que realmente são pertinentes ao tema, né, aos temas, né, do que aconteceu. Eu tô com todas elas selecionadas aqui, então ele meio que vai trazer um panorama cruzando todas essas fontes e achando a resposta do que eu quero. Aí as perguntas que eu já fiz, ó, quais são as principais tendências para o mercado digital em 2026? E me dá aqui a resposta. Enfim, posso ter uma conversa. Aí eu posso aqui excluir o histórico de conversa, excluir. Pronto. Voltou, ele fica só com o resumo. E aí eu posso interagir com ele nessa conversa. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, que aí pouca gente conhece. E ó, por que vale a pena me seguir também? Que eu também sou conhecimento, olha só. Configurar notebook. Normalmente a gente vem com as coisas no padrão, né? Mas a gente tem isso aqui, ó, guia de aprendizado. Por exemplo, aqui é a opção para conteúdo educacional. Então, eu aprendo novos conceitos, habilidades de maneira eficaz. Vamos lá, se eu quero aprender sobre o que aconteceu lá no Bootcamp, eu marco aqui o guia de aprendizado. Tamanho da resposta, eu posso deixar longa, curta ou padrão. Vou deixar padrão mesmo, salvar. Vamos lá. Agora, quero saber mais sobre essas fontes do guia de aprendizado. Então, assim, ele já vai mudar aqui um pouquinho a lógica do funcionamento dele. E aí ele já vai me estruturar uma resposta. Demora um pouquinho, porque, enfim, são muitos áudios, né? Ó, serei seu guia de aprendizado nessa jornada. Você tem em mãos um material riquíssimo do evento da década milionária, cobrindo tendências de mercado e inteligência artificial até estratégias profundas de tráfego, copy e gestão emocional. Para que eu possa criar o plano mais eficiente, preciso entender o seu ponto de partida. Então vamos lá. Qual o nível de familiaridade com o mercado digital e qual o objetivo principal agora? Então vamos lá. Iniciante, estou começando do zero, ainda não tenho produto, não fiz as minhas primeiras vendas consistentes. Intermediário, já faturo, quero escalar. Ou avançado, já tenho um negócio sólido, já quero chegar aos múltiplos milhões. Então, assim, aqui já está um guia de aprendizado. Então, assim, eu acho que isso aqui já funciona. Esse próprio LM notebook aqui já funciona como o próprio propósito do Bootcamp, né? Então, vamos marcar aqui como iniciante. Que ó, já tem até a resposta padrão, né? Estou começando do zero, ainda não tenho produto. Beleza. Ele agora vai pesquisar tudo que foi anotado e ele já vai começar a estruturar um aprendizado para mim. Então, assim, para que professor agora, né? Já tem tudo. Então, vamos lá. Para quem está no zero, os mentores, especialmente Pedro Sobral e Wendel Carvalho, sugerem 2 caminhos principais para gerar caixa rápido e validar sua presença no mercado. Prestação de serviço, vender uma habilidade. Segundo Sobral, é o caminho mais rápido para dinheiro. E assim, gente, eu tava no Bootcamp, ele realmente falou isso. Isso aqui não é nada inventado, não é nada que ele tirou do nada. Porque muita gente tem medo de usar as LLMs, né? O Gemini, o ChatGPT, esses modelos, eles costumam alucinar às vezes, né? Você pede alguma coisa e ele vai e inventa uma informação, inventa um negócio que não existe, aí você fica meio receoso de usar aquilo, né? E acaba não usando a IA por medo dela te dar uma resposta inverídica. Aqui nesse negocinho aqui, no Notebook LM, isso é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque ele é um modelo RAG. RAG é um tipo de IA que ele vai pesquisar nas próprias fontes dele. Então, assim, ele não vai pesquisar na internet por padrão. Quando eu estou conversando com ele, aqui, você pode ver que ele está, ó, me citando aqui as fontes. Então, ó, fonte número 1, fonte número 2. Ele sabe muito bem, tá tudo citado aqui, e ele tá sempre referenciando aonde que foi tal fala, aonde que aconteceu tal coisa. Então, assim, tudo aqui tá linkado a alguma coisa, e não vem do nada. Não tá sendo buscado na internet, não tá sendo inventado. Porque, não sei se vocês sabem, mas no geral, a IA, ela é treinada para te sugerir de que a resposta dela é muito verdadeira, é muito plausível de ser verdade.
E na verdade os LLMs trabalham desse jeito, né? Eles te dão uma resposta que é provável de ser verdadeira e não necessariamente verdadeira. Tanto é que você sempre vê aquela tagzinha no final, ó. Aqui também tem. O Notebook LM pode gerar respostas incorretas, por isso cheque o conteúdo. Também pode gerar respostas incorretas, principalmente porque é um modelo de linguagem que está sendo treinado, né? Mas ele é muito mais certo de estar falando a verdade, de estar sendo referenciado com isso aqui, e ele te dá diretamente a fonte. Pô, não concordei com isso, acho que não foi falado isso não. Aí você clica aqui e você consegue validar, ó. Ele abriu lá o arquivo e falou aqui as anotações. Ele ainda grifou aonde que ele encontrou aquela informação. Então, assim, é referenciado. Agora temos a área do estúdio. Aí aqui no estúdio é onde ele talvez use um pouquinho mais de internet. Ainda não sei exatamente como, de que forma eu teria que estudar um pouquinho mais profundamente o Notebook LM, mas pelo que eu percebo dele, quando a gente pede para ele fazer alguma coisa mais aprofundada, aí ele usa um pouquinho mais de internet. Mas enfim, aqui eu já tenho o caminho das pedras, né? Então começa a prestar um serviço, vender uma habilidade, ou vender um produto de entrada, que seria um low ticket. Criar um e-book, planilha, mini curso barato, menos de R$ 97 para testar uma ideia sem grande risco. O Wendel Carvalho sugere começar por aqui se você já tem um conhecimento específico para empacotar. Então já tem algum produto, alguma coisa, empacota e vende. Qual desses caminhos te atrai mais agora? Serviço, dinheiro rápido, trabalho ativo ou produto escalável, mas exige uma criação de oferta e tráfego? Vou falar produto. Vamos lá. Produto. Quero vender um produto agora. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai processar esse material e aí ele já conversa comigo. Excelente escolha para quem está começando do zero. A estratégia recomendada pelos mentores é focar no produto de entrada. Aqui está o resumo prático do que é esse caminho. Então você cria um produto bem barato que resolve uma dor específica e imediata. Tudo isso aqui é muito importante. É referenciado, acho que foi o Ícaro de Carvalho que falou isso, que uma dor específica e imediata. O objetivo não é ficar rico com esse produto sozinho, mas gerar um caixa rápido, criar uma lista de compradores e validar a sua ideia. Aí os formatos ideais. Segundo o Endel, você não precisa gravar um curso de 50 horas. Os melhores formatos são PDFs, e-books, planilhas, mini-aulas. A regra é de ouro. Não tente fazer o produto perfeito, o bolo de confeiteiro. Busque o bolo queimado. Enfim, é isso. A gente tem essa mania de querer fazer um negócio perfeito, né? Mas a gente tem que testar, conseguir dados reais. Depois, ó, o Fábio Ricotto sugere usar IA para estruturar esse produto em um único dia. No Bootcamp foram vários palestrantes, para quem não sabe como foi, né? E o Fábio Ricotto é o cara que fala sobre IA. Ele fala muito sobre a cultura do AI first, que é assim, você na sua vida, você tem que acorda já com a IA do lado, já pergunta para a IA, já valida as coisas com ela, pede para ela melhorar as suas ideias, tudo assim. Vamos definir seu produto agora? Qual dessas áreas você tem mais afinidade para criar algo rápido? Texto visual, ferramenta, vídeo, enfim. Você vai conversando aqui com a ferramenta e ela vai te dando ideia, vai te direcionando e tá aí. Tudo aqui em mãos, só numa conversazinha bem focada. É como se fosse um chat GPT, um Gemini, só que voltado para o bootcamp do que aconteceu. Então isso aqui já virou um curso. Aqui é uma forma de usar a conversa. Agora vamos lá. Vou apimentar um pouquinho mais esse negócio aqui da conversa. Vamos clicar lá. Personalizado. Isso aqui, o que acontece? Agora eu posso fazer o que eu quiser. Ao invés de guia de aprendizado ou padrão, o estilo da conversa, eu quero assim. Me responda como se eu fosse uma criança de 10 anos. Ou seja, eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. E eu quero que todas as suas respostas sejam mais didáticas possível, para que eu não tenha dúvidas. Salvar. Vamos lá. Acabei de colocar. Deixa eu limpar aqui. Excluir meu histórico.
Aí eu vou perguntar, quais são as 3 camadas de atenção para vender mais? Vou nessa aqui direto. Vamos ver se ele vai respeitar o meu nível de entendimento. Assim, ele tem que explicar bem com uma criança de 10 anos. Então, vamos ver se vai ficar claro isso. Imagine que fazer alguém prestar atenção em você na internet é como passar por 3 fases de um videogame. Gostei disso, hein? Para conseguir vender algo, você precisa vencer essas 3 camadas de atenção na cabeça da pessoa que está te assistindo. Aqui estão elas explicadas de um jeito bem fácil. A camada instintiva, o gancho, é aquela reação rápida, tipo quando você ouve um barulho e olha na hora. Nos vídeos são os primeiros segundos. Você usa coisas visuais, sons chamativos para fazer a pessoa parar de rolar a tela e ficar presa no seu conteúdo logo de cara. Se você não passar dessa fase, a pessoa nem vê o resto. Camada emocional, o coração. Depois que a pessoa parou para olhar, você precisa tocar o coração dela. Aqui é onde você conta uma história, compartilha como fez algo, mostra sua jornada. Nessa camada se desperta um interesse de verdade e cria uma conexão. Segredo importante. Na camada emocional, que a compra acontece, porque a pessoa passa a gostar e confiar em você. E a camada racional, que é a lógica. Por fim, depois de emocionar, você precisa mostrar que aquilo faz sentido na cabeça da pessoa, é a validação lógica. É como explicar por que aquela ideia é boa de verdade, para que a pessoa chegue no final do vídeo e pense, nossa, isso tem lógica. Então, para vender bem, seu conteúdo tem que fazer 3 coisas: despertar o interesse rápido, envolver com uma história e convencer com a lógica. Gente, isso aqui é sensacional. Isso aqui, só essa abinha de conversa, já vale o seu like, vale seu compartilhamento e se inscrever no canal, porque aqui eu sempre trago dicas para você que é pai, que é mãe, que não tem tempo a perder, que tem a vida real, que tem o trabalho depois do trabalho e tudo misturado no contexto de casa, rotina, criação de filhos e tudo mais. Não termina por aqui não, temos mais coisa. A gente tem também a aba do estúdio. A gente tem aqui resumo em áudio. Olha só, gere um podcast com IA baseado nas suas fontes. Então, eu gosto muito de clicar nesse lápis aqui, ó. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Ele vai pegar todas as fontes que estão selecionadas. Digamos que eu não quero todas. Eu quero só pegar aqui a apresentação, que foi do Vitor Frazão. Então, eu selecionei aqui a apresentação dele e a minha anotação sobre ele também. E eu quero um resumo em áudio só sobre o que ele falou. Eu quero o quê? Uma conversa animada entre 2 apresentadores que explicam e conectam temas dessas fontes, um resumo, uma breve visão geral para ajudar você a entender as ideias, uma crítica, uma análise especializada com as fontes, né? Um debate que trazem diferentes perspectivas sobre suas fontes. Então, assim, isso é legal. Então, por exemplo, assisti a apresentação do Vitor, eu quero uma análise crítica. E aí, em quais aspectos os apresentadores devem se concentrar nesse episódio? Eu vou pedir uma coisa bem crítica, de propósito, só pra brincar mesmo, né? Vai ser um podcast curto. E eu quero criticar o fato de a apresentação ser da própria Hotmart, que tem interesses em dizer que o mercado está bom. Será que, na verdade, estamos diante do fim do mercado digital? Então, assim, eu estou colocando esse nível de crítica aqui, que é porque a apresentação foi da Hotmart e eles apresentaram números bem bonitos, né, nessa campanha. Mas quando a gente para pensar, a Hotmart é uma empresa que tem interesse que esse mercado permaneça bem de pé e eles querem vender cada vez mais, né? Enfim, eles querem que todo mundo vá para a Hotmart para vender seus produtos por ali. Enfim, é a competição, né? Assim que funciona. Então, assim, o meu tom de crítica, eu quero que ele faça um podcast criticando o fato de a apresentação ser da própria Hotmart. Então, eu quero que ele questione esses números, esses dados que eles estão trazendo, muito favoráveis para esse ano, né? E eu acho que isso é uma lição legal também. Sempre que você cria um negócio que você achou muito legal, pega esse material, você fez
sei lá, fez um artigo, uma publicação de um artigo. Joga esse artigo aqui no Notebook LM. Aí você vai ali no estúdio e cria um resumo em áudio com uma crítica para esse podcast ser uma crítica ao seu artigo. Talvez seja uma forma legal de você melhorar esse artigo, né? Ou enfim, tentar pegar os pontos ali onde você poderia melhorar. Eu acho que vale a pena. Às vezes a gente passar por uma crítica é algo válido, né? Então ele está gerando aqui esse resumo em áudio que vai ser uma crítica, né? Ao lado da Hotmart. Eu ainda fui mais específico ali, botei umas coisas a mais, mas pra você ver que tem como personalizar mais. Da mesma forma a gente tem, ó, resumo em vídeo. Então, resumo em vídeo. Um vídeo explicativo, uma visão geral e abrangente, estruturada, que liga os pontos nas suas fontes. Mapa mental, relatórios. O mapa mental é legal, porque ó, eu criei um aqui. Vou entrar aqui nesse mapa mental criado, ó, diretrizes estratégicas. Ó como é que aparece. Isso aqui é uma forma de organizar a informação, né? Então eu tenho o Bootcamp, ele foi dividido em visão de mercado, estratégia da oferta, inteligência artificial, criação de conteúdo, gestão e mentalidade. Essa divisão aqui ele criou com base no que ele entendeu, né? Sobre o que foi esse Bootcamp. Engraçado que se eu fosse categorizar, eu categorizaria Bootcamp fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Seria mais fácil de entender, mas aqui foi, porque ó, vários falaram sobre gestão, ó. A Priscila falou sobre liderança, o Wendel falou sobre desordens emocionais, então ele segmentou por macro temas antes de falar de pessoas. Estratégias da oferta, o Ícaro falou muito sobre oferta, né? A gente tem aqui mecanismo único, elementos de cópia, mas enfim, a gente tem aqui um funil, né? Tem o Bootcamp e a gente vai adentrando os temas de tudo que aconteceu. E quando a gente clica em qualquer uma dessas qualquer coisa, por exemplo, mecanismo único. Ah, o que é mecanismo único? Se eu clico aqui, ele automaticamente me traz, ó. Converse sobre o que essas fontes dizem de mecanismo único no contexto mais amplo de estratégia de oferta. Lembrando que eu só estou com duas selecionadas, então peraí, não vai dar certo isso aqui. Isso aqui vai dar erro. Tenho que selecionar todas as fontes. Ah lá, viu? Estava só com a Hotmart ligada aí. Com base nas informações, preciso esclarecer que não há menção ao termo mecanismo único, nem ao estrategista Ícaro de Carvalho. Material analisado, que lembrando, eram só essas duas, é uma apresentação feita por Vitor Frazão. Então vamos refazer. Agora eu selecionei todas as fontes e vou jogar essa pergunta aqui de novo. 31 fontes pesquisadas. Agora ele vai encontrar. Ah lá, com base nas novas fontes, especificamente a descrição da palestra do Ícaro de Carvalho, é uma explicação detalhada sobre o mecanismo único e como ele se encaixa na estratégia da oferta. Define a oferta não como um texto que escreve, mas como algo que se monta. Copies not written is assembled. Ele apresenta uma estrutura de 34 pontos para criar uma oferta irresistível onde o mecanismo único desempenha um papel central. Relatórios. Relatórios a gente tem relatório do zero, que vai especificar documento de resumo, guia de estudo, post de blog, e ele vai carregar algumas sugestões aqui também, com base na palestra. Ó. Plano de escalonamento estratégico. Aí eu posso clicar aqui, ó. Estabelecer uma visão executiva de alto nível focada na transição do papel de CEO por acaso para CEO intencional, priorizando sofisticação de processos, análise sistêmica de dados e a diversificação do ecossistema de produtos para além do core business. Muita coisa que dá para fazer. Dá para fazer um teste. Então, assim, quero testar os meus conhecimentos que eu aprendi no Bootcamp. Eu crio um teste. E aí eu defino número de questões, testes que você pode fazer, nível de dificuldade. Então, infográfico, apresentação com IA baseada nas suas fontes. Então, assim, é uma apresentação de slides. Aqui ele salva em PDF. Ele, por enquanto, não está exportando para Google Apresentações, né? O PowerPoint do Google, por enquanto, ainda não. Tabela de dados, ele pode criar um Excel também com dados relacionados, né? Dados estruturados, assim como que são arquivos de áudio. Falaram sobre coisas que eles estavam colocando em categorias, né? Então, a gente pode organizar tabelas com base no que eles falaram. E aí a gente gera o que a gente quiser aqui. Isso aqui, o estúdio é onde a gente pode brincar, né? Compartilhar isso aqui. Quero que qualquer pessoa com link possa ver esse notebook. Os leitores têm acesso à conversa. Os leitores não têm acesso às fontes nem às notas. Eu acho que esse link aqui vale a pena a gente colocar ele na descrição aqui desse vídeo do YouTube. O que vocês acham?
eu vou fazer o seguinte. Se esse vídeo chegar em 50 curtidas, eu coloco esse link aqui desse notebook na descrição desse vídeo do YouTube. Fechado? É isso, galera.